nós chegamos aqui em 1970. Essa casa que vocês estão vendo aqui era a barraca da roça do meu pai. E naquela época, essa região aqui, ela não tinha nada, não tinha rua, ela não tinha escola, ela não tinha nada. E aí, por necessidade, porque meu pai era trabalhador rural, o que ele sabia fazer era mexer com a terra, e aí, por necessidade e por também essa terra ser uma terra boa, ficar perto das águas, ele veio para cá e trouxe a família para a barraquinha da roça aqui, né, nessa região. Então aqui a gente desenvolveu a cultura da pesca, a cultura do barro, que era trabalhar nas olarias, e a cultura da vazante. Então assim a gente aqui foi sobrevivendo. A gente nunca aqui na nossa comunidade, a gente teve assistência de nada. A gente nunca precisou do poder público para nada. Aí as escolas elas eram longe, a gente tinha que estudar no Cuti, lá no Menino Sobreiro, lá no Cuti. Os médicos aqui naquela época não tinha médico, não tinha hospital, não tinha parteira, não tinha ninguém. Então como era que as pessoas aqui faziam, as mulheres faziam aqui? Aqui tem muitos terreiros. Naquela época a gente não dizia assim, né? Porque as pessoas tinham muita vergonha de dizer que eram bandistas, elas tinham medo de ser reprimidas. Então elas faziam os trabalhos nas casas, né? Muitas faziam as coisas assim muito sutilmente, mas trabalhando com as ervas, trabalhando com todo esse conhecimento que vem da nossa ancestralidade. E aí elas também eram parteiras, elas ensinavam a questão dos banhos, a questão das garrafadas. E a gente sempre foi, né, nossa luta sempre foi assim. Depois, na década de 80, chegou um padre que veio da Itália para cá, o padre Eduardo, e ele trouxe um gás para nós, né? Aí ele criou a cooperativa dos oleiros, criou a associação dos vazanteiros, e aí ele foi organizando as pessoas, e dentro dessa organização a gente foi criando a consciência, né? A consciência, desenvolvendo a consciência, porque naquela época se falava muito da questão, já se falava da questão da exclusão do povo negro. E aí a gente perguntava, onde é que está esse povo? E através dessa didática que eles trazem, dessas informações que ele traz, a gente foi juntando a questão da nossa labuta aqui, da nossa lida, com a questão da nossa ancestralidade, que é o povo de matriz africana, o povo negro, que é o povo que sabe muito bem lidar com o barro, o povo que sabe lidar com a natureza, com a vazante, com as pescas. E aí a gente se questionava, quando eles falavam na questão da raça negra, a gente sabe onde é que está esse povo. Aí a gente descobre que o povo é a gente, né? Nós que somos essa descendência forte de indígena e também do povo negro. E aí a gente aqui nunca precisou do poder para nada. A gente precisava, até que a gente precisou, mas eles nunca fizeram presente aqui. Então a gente sobreviveu com tudo que a gente pôde, com aquilo que a gente pôde, da forma como a gente pôde, né, sobreviver. E aí, com a chegada desse padre, a gente foi ajudar também a reivindicar a questão da igreja, do colégio, dessa creche, porque as aulas eram dadas aqui nessa casa, debaixo daquela mangueira, que ela era bem extensa, as aulas eram dadas aqui de baixo, as aulas de catecismo, e as aulas de formação política, elas eram dadas aqui nessa casa. E a partir daqui nasceu a igreja, nasceu a creche e a escola. Quando a gente fala isso, graças a Deus que a gente tem esse hábito de guardar papel. A gente tem papéis que mostram, que comprovam que o que a gente fala é verdade, né? E aí, a partir dessa consciência, a gente começa a lutar para que a gente tenha esses aparelhos aqui. Só que a gente nunca pensou na nossa vida, vivendo do jeito que a gente vive aqui, trabalhando para poder sobreviver, estudando longe. Essa casa, ela foi construída, nossa família construiu ela, a gente trazia, trabalhávamos na olaria e também na vazante. Então a gente trazia um tijolo, para cada um trazia um tijolo, a gente pedia para o dono da olaria um tijolo para construir a casa, ele dava. Aí cada um trazia, a gente era muito, aí cada um trazia um tijolo. E aí a gente foi juntando até construir essa casa aqui. Foi desenvolvendo essa consciência e vivendo na tranquilidade. Aqui é um lugar tão bom para se viver aqui. Aqui você não precisa, quando é nesse tempo, tem manga, caju,
a gente planta no quintal, aí a gente aqui tem uma relação boa de, por exemplo, se faltar uma coisa aqui, eu vou lá no seu Matias que ele vende ali, seu Matias me vende aí, depois eu lhe pago, ele vende. Quando não tem, a gente troca. É uma relação muito boa aqui, né? A gente tem aqui também os nossos terreiros, as nossas mães de santo, que elas vivem numa confraternização, elas vivem tão bem umas com as outras. E aqui foi esquecido historicamente, foi esquecido. Essa região de Teresina é uma região muito boa para viver, porque aqui a gente tem uma natureza maravilhosa. Aqui a gente tem os rios que eles ajudam a deixar a nossa região mais fria. Teresina está insuportável para se viver, então aqui fica mais frio, a região ela fica mais fria por isso. E assim, essa massa trabalhadora daqui, ela deu uma contribuição muito grande para a construção de Teresina. Na década de 70 não tinha essas dragas que existe hoje, dragando areia. As pessoas, esse serviço era feito, era os trabalhadores. Meu pai trabalhou assim, era tirando a areia com a pá e jogando para fora para tirar o minério. Esse minério ajudou a construir em Teresina. E aí, esses trabalhadores daqui, muitos já morreram, mas ainda tem uns vivos para contar a história, né? E a gente fala disso aqui, apesar de que a gente não tem uma idade assim muito, mas a gente fala porque a gente vivenciou isso desde menina. Então, 45 anos não são 45 dias. E a gente nunca se atentou para saber e se apropriar dessa história de Teresina, dessa história que nasceu aqui, da história do nosso povo indígena, da história do nosso povo negro. E, para nossa surpresa, depois que a gente começou a falar, a dizer, a falar que nós queremos ser ouvidos, que nós não queremos que passe cimento na nossa história, que não queremos que passe cimento na nossa vida, nas nossas casas, muitos estudantes começaram a pesquisar aqui nessa comunidade. E hoje a gente tem muita informação, inclusive de que no encontro existia um quilombo. Existia quilombo no Encontro dos Rios. E aí, a gente, nosso maior medo hoje, nossa maior preocupação é da gente perder tudo isso. Porque existem os bens materiais, existe a nossa casa aqui, ela não tem valor, não tem valor. E existe também os bens imateriais, que é a nossa história. Com relação à casa, o projeto, esse projeto que chegou aí, que está chegando, chamado Lagoa do Norte, que a gente pensou que fosse uma coisa que fosse para nos favorecer, é um projeto que criou uma inquietação muito grande. E uma inquietação no sentido não de desvalorizar só nossas casas, mas é também a nossa história. Para vocês terem uma ideia, quando a gente se surpreendeu que entraram nas nossas casas e selaram, que a gente chamou a prefeitura, que eles disseram que aqui de uma forma ou de outra tinha se transformado numa área nobre, porque era 15 minutos para o shopping em 5%. E aí, quando a gente se surpreendeu com isso, que a gente perguntou para eles o que estava posto para nós, o que eles estavam pensando, a resposta que a gente ouviu da fala do seu secretário Washington Bonfim, era que aqui de uma forma ou de outra tinha se transformado numa área nobre, porque era 15 minutos para o shopping em 5%. Então, a partir daí, a gente começou a ir buscar informação sobre esse projeto, porque a gente não sabia, só sabia que eles diziam que a Zona Norte ia se transformar, que aqui ia se tornar um lugar muito bonito, não sei o quê. Esse projeto, ele se fala nele desde o ano 2000, mas a primeira etapa que veio com muita força foi a partir de 2006. A partir do ano de 2006, ele começou com muita força mesmo. E aí, a gente começa a se organizar a partir daquela época. Só que a gente não teve força, porque naquela época a gente criou um comitê. E como nós tínhamos essa posição política de não aceitar, né, a remoção das pessoas, a gente acabou que excluído do comitê, né? Acabamos que excluído do comitê, inclusive eu tenho atas, tenho ofícios que eu assinei, que a gente fez tudo junto das reuniões que a gente fez aqui. E como a gente não aceitou essa posição de ficar a favor das remoções, e nós éramos a maioria, a gente acabou sendo excluído da história desse comitê. Mas voltando assim, a questão desse impacto, né, com relação ao que nós descobrimos a respeito do projeto depois que a gente, nessa segunda etapa, depois que selaram as casas, que a gente começou a andar atrás, é que a parte que fala de remoção, de remoção de patrimônio imaterial, está toda em inglês. A parte que fala, né, da questão das remoções, vamos dizer, por que vai ser removido, por exemplo, Boa Esperança vai remover 300 casas, por que vai remover? Simplesmente por um largamento de rua.
A gente descobriu isso aí com os técnicos que leram pra gente, que a gente não sabia, porque são muitos números, muita linguagem técnica, a gente não tem acesso a isso. E aí, a partir dessa articulação que a gente fez com as universidades, a gente descobriu que essa parte técnica ela é muito nociva, a forma como é tratada. Isso aqui é só simplesmente abrir rua. Porque aqui respeita a PPP, que é a área de preservação ambiental. Aqui a gente não tem não tem outro motivo a não ser isso. Aí a prefeitura começa a dizer, não, mas ali é um dique. Ah, mas não sei o quê. Tem que passar a estrada para proteger as casas daquele lado. Quer dizer, que se a água chegar naquele lado, chegar aqui não vai chegar ali. Conversa. Em 85, que essa zona norte alagou e Teresina quase toda ficou debaixo d'água, esse lugar aqui não alagou. Ele não alagou esse lugar aqui. As pessoas que moravam daquele lado, elas correram para cá. Aqui em casa a gente botou gente, porque elas vieram de lá para cá, porque a água dali veio de rodo. Porque o Parnaíba, ele corre e o Puti ele para. Então ele é um rio parado, então por ele ser parado, o Parnaíba joga nele, né, e ele para e inunda Teresina. E aí o Puti não, graças a Deus, até nisso a natureza ela nos favorece muito, né? E aí, o que eu quero dizer? Na questão das casas, eles falaram que o projeto diz? Que uma casa só pode ser indenizada se ela custar acima de 60 mil reais. Se não custar, tem que aceitar as casas de conjunto que a prefeitura dá. Sendo que, não é, eles desvalorizaram as casas. E para nossa surpresa, eles desvalorizaram nossas casas e o Franli está construindo uma casa que custou R$1 milhão do lado das nossas casas que a prefeitura quer tirar. Então, para nós, isso que está sendo posto por essa questão desse projeto Lagoa do Norte é uma questão que o pessoal da pesquisa chama de gentrificação, que os outros chamam também de higienização social, que é como se as pessoas pobres que estivessem aqui, que contribuíram com Teresina, que tem uma história, elas deixassem a cidade feia. É elas que deixam a cidade feia. E não o poder público que esqueceu historicamente dessa região. O poder público que esqueceu historicamente dessa região. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, se vocês forem ver agora quantas creches foram construídas nessa primeira etapa, não tem uma creche que foi construída. O que foi construído aqui na comunidade foi um batalhão da polícia. É muita ofensa para nós que somos trabalhadores e moradores daqui. Por que é muita ofensa? Porque a gente não teve o direito de falar e de dizer o que a gente quer. O próprio prefeito, ele disse que foi ele que pensou, ele disse para nós, eu pensei esse projeto. Esse projeto foi feito por técnicos que não são daqui, pessoas que são de fora dessa cidade, né? E aí, eles mesmos dizem na fala dele, não, técnico não sei da onde, sim, prefeito, eu disse até para ele, mas será que aqui, para que está servindo essas universidades daqui se não tem capacidade de formar um técnico para também participar desses projetos? É o senhor querer brincar com a nossa inteligência, né? É o senhor querer, assim, desvalorizar o que a gente tem, o que a gente sabe. É isso que o senhor está querendo. E aí, naquela época, na primeira etapa, a primeiro que sofreu foi os oleiros, que eles proibiram logo as pessoas de fazer qualquer trabalho na olaria, não pode mais. Então, o dono de olaria, os que tinham olaria, eles deram 40 mil, deram 30 mil. E os trabalhadores que trabalhavam, né, lá com o dono de olaria, só receberam 2, 3 mil reais. Muitos jovens que ainda tinham a olaria como meio de vida, que é uma cultura nossa, foram vítimas da drogadição. Hoje não tem mais o que fazer, uns morreram, perderam a vida. E é contra tudo isso que a gente vem lutando. Porque se nessa etapa, essa história foi nociva pra gente, na primeira etapa foi nociva, imagine agora. E a gente tem relatos da primeira etapa de pessoas que nunca receberam a indenização, de pessoas que não estão satisfeitas. Isso aí ninguém mostra. Ninguém mostra porque não é interessante mostrar, não é? O lado ruim das coisas. E a prefeitura, ela diz, ela diz, isso aqui são informações que a gente tem, de acordo com as colaborações que a gente tem do povo da universidade,
que as pessoas ficaram insatisfeitas com as casas, as pessoas da primeira etapa. Aqui no nosso grupo tem uma pessoa que participa, que ela disse que não aceita de jeito nenhum. A primeira etapa ela não lutou, ela disse que foi imposto para ela, mas agora ela é uma das pessoas que fica todo tempo com a gente lutando, porque ela disse que sofreu. Na casa dela tem até uma faixa, quando você vier lá para cá, disse que não acredita na prefeitura porque ela foi vítima uma vez.